Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado A Cura pela Palavra. E a primeira semana, o título geral é Uma Fonte a Jorrar para a Vida Eterna. O título da segunda-feira, Ter Zelo pela Casa de Deus. E o versículo, 2 Coríntios 11, versículo 2, que diz: Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado por tua obra redentora. Graças à tua obra na cruz, nossos pecados foram perdoados, fomos comprados para Deus, e a inimizade foi posta abaixo. Graças à tua ressurreição, nós hoje podemos ser chamados filhos de Deus, pois temos o teu Espírito, a tua própria vida dentro de nós. Obrigado, Senhor. Eternamente lhe seremos gratos, eternamente lhe seremos servos. E hoje, Senhor, nós te pedimos, desperta em nós zelo por tua casa, o zelo que o Senhor tem, o zelo que vem de ti. Nós queremos ser materiais, úteis para a edificação da tua igreja, amado Senhor. Por isso, trabalhe em nós para que sejamos pedras vivas, para que sejamos sacerdotes, reis, pessoas úteis ao Senhor, não pedras de tropeço. Nós queremos seguir o Senhor, negar a nós mesmos, para caminhar até o fim, seguindo a direção do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por toda a palavra que o Senhor tem nos dado, pois essa palavra tem nos alimentado, essa palavra tem nos iluminado e nos guiado. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, Ter Zelo pela Casa de Deus. A comissão que o Pai deu ao Filho foi uma grande comissão, algo que apenas o próprio Senhor Jesus poderia fazer, mas ela não se restringia à sua morte. Só o Senhor, nós sabemos, só o Senhor poderia ter vivido nessa terra sem pecado, um cordeiro perfeito, para morrer, para dar o seu sangue por nós, para que nós fôssemos libertados do império das trevas, para que os nossos pecados fossem perdoados. Após a sua ressurreição, o Senhor ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versículo 19. São os dois últimos versículos do Evangelho de Marcos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então veja, irmãos, aqui poderia ser o último versículo do Evangelho de Marcos, quando o Senhor ascende e se assenta à destra de Deus, o que significa que ele teve sucesso na primeira parte da comissão que ele recebeu do Pai. Mas o Evangelho de Marcos ele não termina com o versículo 19, termina com o versículo 20 que diz: E eles, tendo partido, eles os discípulos, pregaram em toda a parte, olha agora, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então aqui, irmãos, está a segunda parte do grande comissionamento do Pai ao Filho. Através da sua morte, ele gera a igreja. Mas agora há necessidade, e é algo que só o Senhor pode fazer, edificar a sua igreja. Então, quando o Senhor coopera aqui no final de Marcos, confirmando a palavra por meio de sinais, quer dizer, o evangelho se espalha, a igreja ela é gerada e através da palavra a igreja começa então a ser edificada. Daí a importância, irmãos, da palavra. Então há um zelo no Senhor Jesus pela casa de Deus, pela casa do Pai. E essa casa hoje somos nós. E no Evangelho de João, capítulo 2, há uma cena em que o Senhor mostra o zelo pela casa de Deus, que então naquela época era o templo, uma figura do que é real, a igreja. Então o tabernáculo, o templo, tudo é uma figura e a realidade é a igreja. A igreja é a casa de Deus, a casa do Deus vivo, como Paulo fala a Timóteo. Então o que está acontecendo ali em João 2? Veja essa cena. Estando próxima a Páscoa dos judeus,
subiu para Jerusalém. Estou lendo a partir do versículo 13. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, vamos entender, irmãos, o que está acontecendo nesse cenário. Por quê? Por que havia cambistas ali? Por que havia vendedores de bois, ovelhas e pombas? Então, vamos entender isso. Aqui na festa da Páscoa, a Páscoa era uma das 3 festas em que todo o povo de Israel precisava ir até Jerusalém. E ali, irmãos, eles ofertavam, né? Ofertavam bois, ovelhas, pombas. Só que muitos israelitas não moravam mais ali perto, próximo a Jerusalém. Eles moravam em outras regiões. Alguns em Roma, outros em Éfeso, Colossos, enfim, em outras regiões. Então a viagem até Jerusalém era uma viagem longa. E com uma viagem longa, alguns até precisavam fazer a viagem de barco, não dá para você levar um animal junto para fazer a sua oferta. Então o que acontecia? Os estrangeiros, e outra, eles chegavam com a moeda de outros lugares. Moeda de Roma, moeda de Éfeso, de Colossos, enfim. Então havia uma necessidade de um lugar em que se vendesse as pombas, as ovelhas, os bois, para que, chegando essas pessoas de fora, elas pudessem comprar esses animais para oferta e também trocar o dinheiro para que eles pudessem fazer essa compra. Então, é normal que houvesse vendedores de bois, ovelhas, enfim, pombas, e que houvessem cambistas. Mas o anormal é o que começou a acontecer. Começou a acontecer que esses vendedores, esses cambistas, começaram a invadir o espaço do templo. Lugares que não deveriam ser para esse tipo de negócio. E isso, irmãos, por quê? Muito por causa da ganância dos próprios sacerdotes daquela época. Veja, eu vou ler um trecho aqui do Alimento Diário, começando no final da página 7. Quando Jesus, em Jerusalém, viu o templo, a casa de Deus, tomado por cambistas e por uma liderança oportunista fazendo negócios, sentiu-se ferido em seu interior. Anualmente, 3 grandes eventos, a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, impeliam os judeus a subir até Jerusalém para adorar a Deus no templo. Mas eles não poderiam ir de mãos vazias, eles deveriam levar suas ofertas e fazer sacrifícios a Deus. Como muitos vinham de lugares distantes, os sacerdotes viram nisso uma oportunidade de negócios. Montaram tendas de câmbio para trocar a moeda dos que vinham de fora por moeda local e vendiam animais para o sacrifício. Os principais sacerdotes, que deveriam ser os primeiros a dar exemplo de servir ao Senhor com um coração puro e limpo, transformaram a casa de Deus em um lugar de negócios para desenvolver sua própria estrutura de poder, a fim de auferir lucros e atender a interesses pessoais. Por isso, temendo que Jesus se tornasse uma ameaça a essa estrutura, passaram a opor-se a ele e a persegui-lo. Então você entende? Aquilo, irmãos, era devido. Então tinha que ter um lugar próximo para que as pessoas trocassem o dinheiro, para que as pessoas comprassem os animais para as ofertas, principalmente para as pessoas que vinham de longe, mas não ali. Então aquilo invadiu o templo. Agora, irmãos, eu quero compartilhar um princípio espiritual. Por quê? Porque às vezes você olha para essa figura e pensa assim: olha só, eles estão fazendo negócio na casa de Deus. Agora, perceba o seguinte: a preocupação do Senhor não era com o templo físico em si, mas com o que ele representava. E aí, no versículo 18, perguntaram para o Senhor: que sinal nos mostra, isso foram os judeus, para fazeres estas coisas? Porque ele derrubou tudo aquilo, todas aquelas barracas de
venda de animais, dos cambistas. Ele fez um azorrague juntando as cordas, e aquilo era como se fosse um chicote. E ali ele foi jogando tudo para baixo. Então, veja, irmãos, ali ele responde no versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Aí entra, irmãos, o que nós temos visto no Evangelho de João. Se você olha para o Evangelho de João com os olhos de carne, você entende a mesma coisa que os judeus entenderam no versículo 20. Porque no versículo 20, eles replicaram: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Eles não entenderam que o Senhor estava se referindo ao santuário do seu corpo. É o que João fala no versículo 21. Quer dizer, o Senhor ia morrer, e ao ressuscitar, irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, a casa de Deus, a verdadeira casa de Deus, iria ser formada. Então, irmãos, quando você olha para o templo, e você olha algo físico, simplesmente, e você não percebe o sinal, aquilo que o Senhor quer mostrar, você simplesmente olha e fala assim: olha que coisa feia, eles estavam fazendo negócio no templo, e vai embora. E não muda a sua vida. Agora perceba o seguinte, vamos entender esse princípio. Como eu disse, é normal, é lícito, e era necessário que houvesse uma casa de câmbio, um lugar para se trocar as moedas, um lugar para se vender todas aqueles sacrifícios, aqueles animais, certo? Mas isso não podia invadir a casa de Deus. Do mesmo modo, irmãos, é normal que nós trabalhemos, que nós cuidemos, da nossa família, enfim. Mas isso também não pode invadir a casa de Deus. O amor pelo dinheiro, o amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, irmãos, o mercado, você entende? Não pode tomar conta no nosso coração, porque ali é onde o Senhor quer habitar. Ali é que a palavra do Senhor quer entrar para fazer morada. Então muitas vezes nós olhamos essa passagem e não entendemos. A casa de Deus hoje é você, querido irmão. E muitas vezes ela também é tomada por coisas, ela é invadida por coisas que podem até ser lícitas, mas não tem o seu espaço ali. Como eu disse, irmãos, nós somos servos do Senhor, nós não somos servos do mundo, nós não somos servos das riquezas. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo entrem no nosso coração e tomem o espaço da casa de Deus. É por causa disso, muitas vezes, que o Senhor vem com um azorrague e ele faz uma limpeza. Só que essa limpeza, muitas vezes, irmãos, ela dói em nós. Por quê? Porque nós já estamos acostumados com aqueles cambistas que estão dentro do nosso coração, com aquelas coisas, com aqueles bois, com aqueles animais que estão no nosso coração, que invadiram o espaço que deveria ser o espaço de Deus. O que o Senhor fala? Não vai fazer da casa de meu pai casa de negócios, mas uma casa de oração. Quanto tempo, irmãos, nós dedicamos ao Senhor, a oração, a pregação do Evangelho, a leitura da palavra? Por que nós não dedicamos mais esse tempo? Porque talvez, irmãos, esse espaço tenha sido tomado por coisas que não são ilícitas, não são pecados, mas por coisas que não deveriam estar ali. Coisas do mundo, talvez o conforto das riquezas. Enfim, cada um sabe o tipo de câmbio, o tipo de moeda que está dentro de si, os animais que tem dentro de si. Porque o zelo pela casa de Deus, que o versículo fala: o zelo da tua casa me consumirá, que há no Senhor, irmãos, hoje é por cada um de nós, para que a igreja seja edificada. Então muitas vezes o Senhor vem com azorrague para limpar. Aí você fica se perguntando: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que as coisas estão caindo de repente? É porque o Senhor está tentando limpar, porque essas coisas estão em um lugar que não deveriam estar. Se você for diante do Senhor e perguntar: Senhor, no meu coração, nós sabemos, Paulo falou aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo, cada um de nós, não é? Então, se você for até o Senhor e perguntar: Senhor, o que tem no meu coração? Que quando o Senhor entra, o Senhor quer limpar, o Senhor quer derrubar aquilo
que faz despertar o teu zelo. No caso dos sacerdotes, aquela ganância por dinheiro, poder, né, posição, isso precipitou, fez com que eles tomassem essa atitude. Eu vou ler aqui na página 8, o último parágrafo do alimento diário. Hoje não é diferente. Em 2000 anos de história da igreja, vemos o homem sempre interessado em galgar posições, na luta pelo poder, ambicionando mais status, privilégios, popularidade e glória para si. Todavia a igreja é o corpo de Cristo e deve ser encabeçada por ele. O zelo do Senhor Jesus nos revela seu desejo de fazer uma profunda limpeza na igreja para que ela volte a ser pura e simples, lutando apenas pela edificação do corpo e não por interesses humanos. Vamos nós também zelar pela casa de Deus e seguir o exemplo do Senhor Jesus. Aleluia. Então você percebe quanto não tem acontecido na nossa vida, irmãos, porque o Senhor quer entrar e limpar. Quanto não tem sido derrubado porque foi erguido num lugar inadequado, num lugar que apenas o Senhor deve estar. Então todos nós, cada um de nós, precisamos ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, o que tem no meu coração? Se eu não estou enxergando, porque muitas vezes a gente enxerga, mas a gente só não consegue ir contra, não é? E aí nós precisamos do Senhor, da graça do Senhor, da palavra do Senhor, para limpar o nosso coração. Do contrário, irmãos, não vai haver edificação da igreja, que é o que o Senhor hoje está trabalhando, está operando, para finalizar a obra que o Pai lhe confiou. Isso diz respeito também, irmãos, a cada um de nós. Por isso, cada um de nós precisa ir diante do Senhor e perceber o que o Senhor está querendo limpar. Você vai perceber que há muita coisa que às vezes até nós mesmos não percebemos, que está atrapalhando o Senhor habitar ricamente no nosso coração. Deixe o Senhor entrar, deixe o Senhor limpar, deixe o Senhor fazer do seu coração o que o seu coração deve ser, né? Todo o seu ser, a casa de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.